Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso curso de História do Paraná. Eu sou o professor Pisolato e nessa aula nós vamos aprender sobre a transformação política da província do Paraná. Mas antes nós precisamos dar uma revisada rápida dos diversos status que a nossa região já teve politicamente. Lembre-se que nós já tivemos no período colonial, entre 1660 e 1770, graças ao ouro e o diamante da região, que você já estudou em aulas anteriores aqui mesmo no canal, esta região já foi considerada uma capitania autônoma no período colonial, a capitania de Paranaguá. Mas, rareando a mineração na região, nós perdemos esse status, deixamos de ser a capitania de Paranaguá para ser uma comarca subserviente e obediente à capitania de São Paulo. Então tivemos o status reduzido de capitania de Paranaguá para a comarca da capitania de São Paulo. Ainda no período colonial, em 1812, a sede da comarca, que pertencia à capitania de São Paulo, foi modificada, foi mudada de Paranaguá para Curitiba. E o nosso nome passou a ser Quinta Comarca de Paranaguá e Curitiba, ainda no período colonial e ainda pertencendo à capitania de São Paulo. Mesmo no período colonial, nós tivemos algumas tentativas de dar autonomia à região, como por exemplo em 1811, pleno período joanino, período da família real no Brasil, quando Pedro Joaquim Corrêa de Sá tentou, junto justamente às cortes joaninas no Rio de Janeiro, emancipar a comarca, mas isso não funcionou. Uma nova tentativa foi feita no último ano da presença da família real no Brasil. Em 1821, Bento Viana planejou a chamada Conjura Separatista, mas que também não fracassou e o Paraná permaneceu como sendo quinta comarca da capitania de São Paulo. Finalmente, um grande passo é dado nesse processo de transformação do Paraná de comarca para a província, no período regencial, portanto, o Brasil já independente, pós primeiro reinado e antes do segundo reinado, especificamente quando estoura no Rio Grande do Sul, a partir de 1835, a Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha, que durará aí quase 10 anos e só será resolvida dentro do segundo reinado. Ocorre que nesta revolução outros estados também liberais, como era o caso do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, tensionavam unir-se contra o governo regencial. E nessa situação, a quinta comarca, nós, paranaenses, a partir do apoio da liderança do chamado Barão de Antonina, decidiram não aderir a esse movimento liberal, apesar de sermos também liberais aqui na quinta comarca. Mas nós não nos unimos contra o período regencial. E o que irá ocorrer é que a partir daí haverá uma tendência dos políticos regenciais e posteriormente no período já imperial, de apoiar a quinta comarca nos seus desejos de autonomia. Traduzindo em termos miúdos, o Paraná, quinta comarca, escolheu o lado certo nesta Revolução Farroupilha, ou seja, não se manifestou a favor dos gaúchos. Isso deu a ele votos positivos na Assembleia, que passaria a se reunir somente no segundo reinado, lá em 1843, quando a Assembleia, no Rio de Janeiro, começa a votar esses projetos de autonomia da quinta comarca. Mas esse processo de votação na Assembleia durará 10 anos, porque só no dia 2 de agosto de 1853 é que finalmente a quinta comarca de Paranaguá e Curitiba de São Paulo acaba se transformando em província do Paraná. Oficialmente, a partir do dia 19 de dezembro do mesmo 1853, nós temos o nosso primeiro governador da província, ou então, como se chamava na época, presidente de província, o senhor Zacarias de Góes e Vasconcelos, sendo a mesma sede da comarca, Curitiba, a sede da província. Curitiba passa a ser, então, a capital da província do Paraná, tendo aí o Zacarias de Góes e Vasconcelos como seu primeiro governador. Nesses primeiros anos que vão até o início da República, ou seja, de 1853, na nossa autonomia enquanto província, até o 1889, data da proclamação da República, quando deixaremos de ser província para sermos o Estado do Paraná, tivemos 53 períodos de governo, 27 presidências, aqui lembrando que presidente de Estado seria o equivalente hoje ao governador do Estado, 41 presidentes em exercício, ou seja, que não tinham sido colocados lá, estavam interinamente no poder. 26 períodos em que vice-presidentes governaram a província do Paraná, para enfim esperar, claro, o retorno de um presidente, ou escolhido
ou então que estivesse na sua vez política, já que a escolha dos presidentes de província era uma prerrogativa, era um direito do próprio imperador, especificamente aí, claro, Dom Pedro II. Não há como ser Dom Pedro I, porque lembre-se, a província surge em 1853, já dentro do segundo reinado, que começa em 1840. Basicamente, então, dentro desse partido político dominante é que Dom Pedro II escolhia o governo. E tem uma curiosidade sobre a escolha desses governantes ou presidentes de província. É que até 1870, então, portanto, de 1853 a 1870, os governantes vinham de outras províncias. Isso mesmo, a província do Paraná era governada até 1870 por indivíduos provenientes de outras províncias que não do próprio Paraná. É a partir de 1870 até a proclamação da República, 1889, é que aí sim as nomeações dos presidentes de província começam a ser feitas a partir de indivíduos procedentes da própria província, tanto o presidente quanto o vice. É preciso que você lembre aqui que no cenário do segundo reinado havia uma espécie de bipartidarismo. O Partido Liberal e o Partido Conservador, que mandavam no Brasil do segundo reinado, até que venha os ideais republicanos, não tinham essencialmente nenhuma grande diferença ideológica entre eles. Eles eram muito próximos. E o Paraná, claro, refletia esse cenário nacional. Portanto, aqui no Paraná, província autônoma, desde 1853 até o final do período monárquico, 1889, nós também tínhamos representantes dos dois partidos políticos que mandavam no Brasil do período, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Temos aí alguns dos líderes famosos no Paraná do chamado Partido Liberal, em especial aí famílias como os Marcondes de Oliveira, os Alves de Araújo, que eram famílias ligadas aí aos barões chamados Barões do Rio Tibagi, ou do Vale do Tibagi, e, claro, ao controle dos Campos Gerais. Do lado dos conservadores, tínhamos aí a família Guimarães, o Visconde de Nacar, a família Francisco Correia, famílias que controlavam aí basicamente o litoral paranaense, comércio de importação e, claro, a exportação de erva mate. Então tínhamos no Paraná também representantes dos dois partidos políticos que vigoravam no segundo reinado. Na próxima aula, veremos como se dá o povoamento do Paraná provincial através das colônias militares e colônias indígenas. Até lá!